Fala galera, tudo bem? E hoje estamos aqui para falar de um assunto que volta a aparecer aqui no canal, que é a inteligência artificial, ChatGPT, mas nós vamos conversar com um especialista hoje, Leonardo Tomazelli. Ele é professor do Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial da Unicamp e vai estar conversando aqui com a gente hoje. Professor, então você pode explicar para a gente por que o ChatGPT é considerado então uma tecnologia tão disruptiva assim, né? Tem chamado tanta atenção primeiro. Bom, Leonardo, eu acho que eu acho que é um momento muito importante o ChatGPT, né? A gente teve realmente uma coisa disruptiva, principalmente porque a gente está conseguindo usar todo o potencial da IA de maneira muito fácil, né? Só ir lá no site, fazer um login e já pode usar. A gente já vem tendo algumas coisas disruptivas em IA nessa última década, mas pela primeira vez, de fato, a gente consegue ali muito facilmente acessar. Bom, e além disso, claro, é um modelo de linguagem que a gente usa bastante. A gente pode fazer síntese da informação, buscas, perguntas, né? Como provavelmente todas as pessoas que estão nos ouvindo já fizeram um pouquinho já, né? Então, isso é uma implicação direta no dia a dia das pessoas, das tarefas que a gente faz, na síntese da informação, na busca, na criação, na geração. Então, acho que aliado essas duas coisas, um acesso muito fácil, uma tecnologia altamente disruptiva, com a questão de ser um modelo de linguagem natural que a gente fala, isso vem sendo um ponto, acho que chave para todo esse alvoroço em torno do ChatGPT. Se você pensar, a gente teve algumas coisas muito interessantes em IA nos últimos anos, como eu disse. A gente teve alguns breakthroughs que a gente fala de desempenho impressionantes, mas eram muito técnicos. E eu acho que pela primeira vez, em escala, a gente está vendo essa interação muito grande, né, do grande público com uma ferramenta poderosa de IA. Eu acho que pela primeira vez a gente tem isso. Eu acho que esse ineditismo explica muito todo esse interesse. E professor, ainda falando sobre o ChatGPT, né, a gente tem algumas questões e algumas perguntas, assim, que a gente pode dizer, que ele já deu respostas erradas ou não tão conclusivas. Então é algo que ainda está em desenvolvimento, certo? Com certeza, já tem muitos estudos, já, o pessoal fazendo pesquisa nisso, das respostas. Ele é um modelo que gera coisas plausíveis, né? E às vezes ele gera coisas plausíveis que são incorretas. Isso acontece com o modelo de linguagem. Ele pode gerar até uma coisa que a gente chama de alucinação, às vezes. Alucinação de IA, isso tem um termo técnico mesmo, né? Que ele gera coisas que realmente parecem que tem uma certa plausibilidade, né? Parece, quando você vê, nossa, isso faz sentido, mas no fundo é totalmente errado, assim, não tem, né? Se você para uma segunda vez para olhar, não tem. Então isso, de fato, é uma limitação. Tem várias limitações, essa é uma delas. Claro, a tendência dessas tecnologias, né, Leonardo, é que melhore, assim, né, mas é muito difícil também fazer uma coisa que seja 100% perfeita, né, é muito complicado. Professor, eu acho que assim, com esse boom agora do ChatGPT, é evidente que o mercado vai se voltar ainda mais para essa questão de inteligência artificial, né? O que a gente já consegue prever ou pensar para os próximos anos? Qualquer previsão que a gente faz é sempre difícil, tá? Mas a gente pode imaginar algumas coisas, claro, né? Eu concordo 100%, acho que agora vem um grande interesse do mercado de modo mais geral mesmo, né? Já tinha um certo interesse, mas em nichos mais específicos, acho que agora passa para um outro patamar de interesse. A percepção que eu tenho é que essas ferramentas vão ser cada vez mais desmembradas, potencializadas em algumas áreas específicas, né? Customizadas e tudo mais, eu acho que isso pode acontecer. É muito possível que tenha uma certa customização agora dessas ferramentas para mercados específicos, né? Agora, a IA, de modo geral, Leonardo, eu acho que pode vir muita coisa aí, sabe? Não só em modelos de linguagem natural, mas, enfim, toda a parte mais técnica que eu comentei antes, né? Essa parte, desde detecção de imagem, fala, isso pode cada vez mais ser melhorado e implicar nessas aplicações que a gente escuta bastante, como coisas que estão um pouco distantes ainda, claro, mas carro autônomo, né? Uma saúde mais inteligente, né? Isso eu acho que não é para agora, né? Mas eu acho que isso está num radar de longo prazo, pelo menos a gente vai ver, né? A gente vai ver se isso vai despontar dessa maneira, se vai ter, né, se vai atender principalmente as expectativas, mas acho que tem várias frentes aí que podem agora sair desse boom aí, desse interesse, né? As pessoas vão falar mais, vão investir mais, enfim, acho que isso tem um potencial muito grande. Legal, legal. E professor, assim, com os avanços da SA, vamos dizer assim, surgiram muitas pessoas
fazendo alguns comentários de maneira de brincadeira e outros comentários pessoas que estavam de fato assustadas com tudo que a tecnologia poderia fazer e até preocupadas com o próprio trabalho ou o serviço. Você acredita que essa inteligência artificial também tem potencial para mudar a nossa forma de trabalho? Olha, Leonardo, essa pergunta a gente tem discutido bastante, né? Eu tenho visto várias discussões, né? Eu acho que, de certo modo, assim, é cedo, né, para avaliar. Eu acho que é muito difícil avaliar. A gente ainda está um pouco no êxtase, né? Eu acho, de toda a tecnologia, né? Quando sai uma tecnologia, tem esse momento de êxtase, que eu acho que é importante também, né? Eu acho que tem o potencial, sim, de alterar, acho que algumas rotinas de trabalho. Se vai substituir, eu acho que é muito cedo essa pergunta ainda, assim, quer dizer, a gente pode fazer a pergunta, mas se vai substituir, eu acho que não é tão direto assim, eu acho que é mais uma mudança mesmo na rotina de trabalho, principalmente em profissões que são várias, né, que trabalham com, rotinas de busca de informação, compressão, síntese, e várias profissões têm essas rotinas, né? Eu mesmo, como professor, faço isso, né? Os meus alunos fazem isso, né? Talvez um jornalista faça isso, talvez um advogado faça isso. Agora, alterar, substituir 100%, eu não sei, eu acho que pode ter profissões que podem ter um impacto maior ou menor, mas acho que ainda a gente vai ter que esperar um pouquinho para entender, né? É muito difícil dizer categoricamente o que vai acontecer. É uma caminhada longa, então, professor. Eu sou mais dessa visão, posso me enganar completamente, talvez pode ter uma coisa muito mais disruptiva amanhã ou depois, que tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que esses avanços, eles são, mesmo que sejam mais rápidos, assim, do que comparado com outros avanços científicos, tecnológicos que a gente estava acostumado, mas ainda assim, existe um tempo de assimilação, existe um tempo de criação de confiança nessa ferramenta, existe um tempo de validação, existe um tempo de frustração, né? Então, a gente tem todo esse percurso para percorrer com uma ferramenta como o ChatGPT, né? Enfim, eu ainda sou mais cético com relação à substituição no curto prazo. No longo prazo, eu acho que isso, de fato, não só com o ChatGPT, mas com outras ferramentas, isso pode acontecer. E a pergunta que se faz muito é se... E é uma preocupação, né? Uma preocupação para a sociedade como um todo, se houver diminuição de empregos, por exemplo, qual que vai ser a taxa de criação do outro lado, né? Porque até hoje nós vimos, assim, nas revoluções industriais que sempre teve, né, uma diminuição de emprego de um lado e uma criação de outro que mais ou menos não se compensava numericamente, mas se compensava. Agora a gente vai ter que entender, né, se no futuro, se houver essas perdas essas substituições de posto de trabalho, qual que vai ser a outra face da moeda, o que vai se criar e como se preparar para isso. Acho que isso é uma questão importante. Professor, e aí aproveitando então até um gancho da sua profissão, você já teve a oportunidade de levar o ChatGPT e levar essa discussão para a sala de aula ou ainda não? Ainda não, por uma circunstância, eu estou fora do país, né, eu acabei não comentando, mas eu estou fora num período sabático, então eu não estou dando aula esse semestre, mas estou ansioso para levar essa discussão para... Estou até refletindo bastante aqui como é que vai ser, porque eu acho que vai mudar. Aí eu acho que essa relação no ensino superior que eu sou, por exemplo, e em outros em ensino médio também, no ensino básico, acho que em todos vão ser afetados de uma maneira, eu acho que substancial. Eu vou dar um exemplo, assim, Leonardo, talvez com um exemplo fica mais fácil, né? Imagina que eu faço uma matéria, né? E eu peço para os alunos, estimulo os alunos a fazer um trabalho de casa. Bom, isso todo mundo faz, etc. Bom, a gente já sabe de algum tempo, quando surgiu o Google, o buscador Google, os buscadores antigos, né, a gente já começa a mudar o jeito de fazer um trabalho para casa, né, porque você vai fazer uma busca, você acha texto, então isso já tinha um impacto antes. Agora eu vou pensar no meu curso, por exemplo, que eu peço para eles fazerem, eu dou um curso que é Introdução à Inteligência Artificial. Eu nunca imaginei eu pensei que eu estava imune, né, a esse tipo vamos colocar aqui, dificuldade com relação ao trabalho de casa. Por quê? Eu pedia projetos na nossa área são códigos de computadores, e o ChatGPT faz códigos. Então, a gente está num outro patamar, né? Antes a gente tinha aquela coisa do relatório, né? A gente já tinha isso, a gente poderia... Claro, isso era um mau uso, né? Mas um aluno, ou um bom uso também, ele pode usar o Google como uma referência e compilar tudo isso, né? Ele vai poder continuar fazendo isso com a ChatGPT de uma maneira ainda mais eficaz, né? E vai poder fazer coisas até mais complexas, como fazer um programa que faz uma IA, né? O ChatGPT faz isso. Dado isso, a gente vai ter que mudar... Não é nenhuma questão de avaliação, né? A avaliação, particularmente, eu acho que é um elemento
talvez nem o mais importante do aprendizado, né? Mas a questão de como estimular esse aluno, como fazer com que ele, enfim, não fique dependente do ChatGPT, saiba usar o ChatGPT, mas de uma maneira mais crítica, entendendo o que ele está fazendo. Eu acho que essas coisas, sabe, Leonardo? Eu acho que essas coisas são difíceis. Porque, igual você falou, como que eu explico para um aluno que ele precisa saber fazer isso quando ele tem uma ferramenta que faz isso para ele? Pois é, como é que você vai convencer o aluno a fazer isso, sendo que ele vai ter à disposição? E se a gente pensar, vai ser, agora nós temos a geração que eu dou aula, é uma geração que usa tecnologia já muito bem, e vai vir uma outra geração ChatGPT que vai nascer com o ChatGPT, né? Sim. Que vai começar desde o momento que é alfabetizado, pode ter um contato com o ChatGPT, né? Estou dizendo que isso é ruim ou bom, mas ele vai ter, é como o celular, vai ter um contato com o celular que vai ter um aplicativo de ChatGPT ou enfim, alguma coisa parecida. Então, essa geração vai crescer assim, né, Leonardo? Então, a gente vai ter que pensar nesse cenário como que a gente pode tirar o máximo no sentido de fazer com que ele aprenda, tenha uma visão crítica, saiba como faça. Isso é um desafio, eu acho. Isso é um desafio. Professor, então a gente pode afirmar com total certeza que a inteligência artificial vai moldar muito do futuro também, né? Vai. Eu acho que, principalmente, bom, aí eu posso falar com mais, até com menos incerteza da minha parte, na minha área, por exemplo, no ensino, eu acho que vai moldar bastante. E vai, não só no ensino, claro, em todas as áreas, acho que isso vai, como a gente estava dizendo, né, isso vai ter impacto em todas as áreas, mas numa área como o ensino, por exemplo, eu acho que aí o ensino, ele envolve muito a questão da informação, a busca, a síntese, a compreensão, né, e no fundo é uma ferramenta de linguagem, faz um pouco isso em partes, né, de uma maneira muito bem exitosa, né. Então, isso acho que vai ter um impacto muito grande. Falando de benefícios agora, professor, do ChatGPT ou da inteligência artificial em si, assim, o que você já consegue ver de benefício que a gente consegue tirar disso? Olha, eu acho que tem muita coisa bacana, eu acho que tem, do ChatGPT em particular, eu acho que a própria, como a gente estava dizendo, né, a própria automação de rotinas de trabalho é interessante, né, vai ter, pensando numa situação profissional onde você consegue, enfim, automatizar rotinas que eventualmente vão te dar mais tempo para fazer outras coisas, né, talvez uma parte mais criativa a gente consegue dedicar mais tempo, né, a gente não vai ter que ter aquelas rotinas mais mecânicas, por assim dizer, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? E, de modo geral, eu acho que tudo que é a busca da informação vai ficar mais fácil, a busca da informação contextualizada, né? Porque a gente já tem esses buscadores, como o Google, por exemplo, a gente já faz a busca, né? Mas a busca agora com o ChatGPT entra no outro patamar, porque a gente contextualiza ela, a gente não fala, por exemplo, eu quero saber como é que funciona, eu quero saber uma mala para comprar para viajar, né? A gente busca no Google lá, mala para viagem. Agora a gente vai dizer assim, né? Eu quero uma mala que caiba em tal voo e não sei o que tem, né? E isso já vem mais contextualizado, essa busca. Então, isso, assim, claro que eu tô fazendo, esse é um exemplo, assim, um pouco lúdico, assim, né? De certo modo, um pouco um exemplo, mas isso pode ser usado em profissões, pode ser usado na busca de informação, pode ser usado um médico que vai buscar uma informação. Esses usos são interessantes. Eu acho que são coisas bem positivas. Com relação à IA, de modo geral, eu também acho que tem muita coisa, enfim, interessante em termos de benefício, né? Eu acho que em áreas, de novo, né, como saúde, agricultura, né? O nosso centro de IA trabalha muito com agricultura, né? Cidade inteligente, enfim, indústria, né? Hoje você tem interesse muito grande de IA na indústria. Tudo isso usando essas ferramentas para melhorar a eficiência de um processo, enfim, fazer coisas mais complexas. Então, acho que isso tem muito espaço mesmo. Isso a gente vai ver cada vez mais, né? Acho que isso a gente vai a tendência é sempre ver, vai ter ali um ganho aqui, acolá, e a gente vai vendo essas coisas acontecerem nos próximos anos. Você falando, professor, até nunca nem tinha parado para pensar, mas acho que essa é a primeira vez que o Google tem um concorrente à altura, vamos dizer assim, né? Pois é, porque isso inclusive está gerando uma briga no sentido comercial, né, muito interessante, né, porque agora, como a OpenAI tem uma conexão muito forte com a Microsoft, né, que tem o seu buscador, que é o Bing, essa briga decorre do fato de que muda a maneira como a gente pesquisa, né, e a gente ficou durante mais ou menos 3 décadas pesquisando do jeito que a gente pesquisa até hoje na internet, né, que é abrir um browser e escrever
né, a gente está moldado a isso, né, nossa geração, por exemplo, não só nossa geração, né, mas as pessoas que viveram esse período, a gente está muito na nossa rotina de trabalho, inclusive, isso agora muda, né, e quem tiver acesso a essa tecnologia vai sair na frente, pelo menos é isso o que se acredita, né, então isso realmente pode mudar também esse jogo de predominância do Google como uma Big Tech, talvez a mais predominante hoje em vários termos da informação, né? Isso pode também ser um elemento que mude esse jogo, né? Esse equilíbrio aí. Professor, para a gente finalizar, então, só para acalmar o pessoal, então esse cenário distópico aparentemente está distante, podemos nos tranquilizar que ainda tem muita água para correr, né? Então, pelo menos eu estou do lado que acho que ainda vem um tempo, mas falo para os meus alunos, já falava antes, vou falar mais agora quando eu voltar na minha aula, a gente tem que se educar para isso, né? A gente tem que se educar para usar essas coisas, para entender, né? Para criticar. Eu acho que em todos os aspectos técnicos, né? Como usar, eu acho que isso vai ser muito importante para a formação mesmo das profissões. Então, acho que, por um lado, a gente pode ficar tranquilo no sentido que a gente não vai ficar sem emprego amanhã, mas pelo outro, acho que a gente tem, de alguma maneira, que ficar atento mesmo a esse tipo de tecnologia e se aperfeiçoar, utilizar, né? Acho que manter uma certa... sempre que tiver oportunidade de entender, enfim, ter algum tipo de utilização, de treinamento, de formação, acho que isso... E vejo que cada vez mais isso vai entrar em todas as áreas, né? Vejo que em breve aí vários cursos devem ter mais coisas de IA, né, cursos de áreas diferentes, né, de níveis diferentes, talvez logo no ensino médio tem que ter uma coisa de IA, logo cursos que não tinham exatas, né, no ensino superior vai ter que ter IA, né, então acho que isso vai ser uma coisa também que a gente vai ter que ficar atento. Professor, muito obrigado pelas explicações, por ter tirado esse tempo para estar aqui falando com a gente. E é um privilégio poder falar com você. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Leonardo. Foi uma grande satisfação e muito legal discutir esse assunto. E vamos ver o que vai acontecer aí na sequência, que eu também sou curioso, acompanho de perto, mas sou curioso também para todos esses desdobramentos. Obrigado pelo espaço. É isso aí, galera. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para você acompanhar tudo que a gente está postando aqui. Até mais!